Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. No episódio de hoje, eu estou acompanhado, como sempre, de Bia Martins. Olá, Bia. Olá, Lucas. Olá, pessoal. Paulo Henrique. Fala, Paulo. Olá, pessoal. Bom dia. Prazer de estar novamente aqui no Conversas. E de um convidado até então inédito, fazendo a sua estreia aqui no Conversas de Ateliê, o Felipe Maia. Fala, Felipe. Olá, tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês. Quem nos escuta e acompanha os trabalhos do Ateliê deve conhecer o Felipe da nossa série do Metamorfose da Sociologia, na qual a gente tem discutido os trabalhos do grupo Metamorfose da Sociologia, do qual ele é coordenador. E hoje ele está aqui para a gente conversar sobre o nosso primeiro tópico, que vai ser o nosso tema principal do episódio, sobre a teoria da dependência. A gente está no ateliê em preparação, né, com um livro e uma série de textos sobre a teoria da dependência e as teorias da dependência, do qual Paulo Henrique e Felipe têm participado. Não vou falar muito sobre esse projeto, porque também não conheço tanto. O André não está aqui com a gente hoje para falar, mas se Felipe e Paulo quiserem falar um pouco sobre isso, acho legal. Só que a gente queria aproveitar esse diálogo que tem acontecido para conversar sobre a teoria da dependência, né? Acho que quem nos escuta, que tem alguma familiaridade com as ciências sociais, as ciências humanas, provavelmente já ouviu falar da teoria da dependência, mas para quem não conhece, para dar uma introdução assim, mais geral, a teoria da dependência é um nome que se usa para agrupar uma série de teorizações e perspectivas que aparecem mais ou menos na década de 60, na década de 70, em países da América Latina, não só no Brasil, mas também no Chile e outros países da América Latina. É uma série de teorizações muito informada por uma leitura crítica e marxista não dogmática dos processos de subdesenvolvimento em países considerados periféricos no capitalismo mundial, né? A teoria da dependência ela se coloca aí mais ou menos como uma resposta, digamos assim, tanto aos paradigmas do desenvolvimentismo, que se tornaram muito comuns na década de 50 no Brasil, e que, de certa forma, foram cristalizados em torno da organização da CEPAL, né? Dos quais a gente tem como representante o Celso Furtado, que também tem alguns conteúdos sobre o Celso Furtado no Ateliê de Humanidades, se vocês quiserem procurar, e também em oposição a leituras marxistas mais dogmáticas acerca do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. A teoria da dependência aparece, então, como uma forma de explicar, dizendo assim de maneira bem simples, por que os países periféricos da América Latina, em particular, nos países periféricos, eu diria de maneira geral, permaneceram como permaneceram ao longo do século XX, a despeito e contra certas previsões de que o desenvolvimento do capitalismo mundial teria certas tendências homogeneizantes, ou, em outras palavras, por que o Brasil, ou países como o Brasil, não cresceram e se desenvolveram como os outros países, né? Como se esperaria a partir de uma teoria do desenvolvimento mais ortodoxa, ou mesmo numa teoria marxista de estágios mais ortodoxa. A explicação estaria, eu diria, no núcleo aí, dessa palavra dependência, né? Então a gente vai falar sobre essa teoria da dependência, mais precisamente a gente vai se colocar a pergunta: a teoria da dependência ainda é importante para a gente hoje? Ou, em outras palavras, o Brasil ainda é um país dependente? A gente vai querer conversar um pouco sobre isso hoje com vocês. Eu sugiro que Felipe, nosso convidado de honra, é da casa, mas hoje é o convidado de honra, que ele comece. Não, eu ia deixar para você, Paulo, mas olha só, eu posso dizer assim, para passar a palavra para o Paulo, para a Bia, para o Lucas, eu acho que estamos também motivados, né, pelo estudo que fizemos para esse livro, que é uma publicação que vai sair em inglês, né, por uma editora estrangeira, e que faz parte de uma série que é talvez até mais interessante, que está sendo publicada na Inglaterra, de estudos sobre a história da teoria social na América Latina, né,
que está sendo coordenada por um grande sociólogo argentino, o Adriano Scribano, e que mostra um interesse de uma parte, né, do mundo intelectual das ciências sociais na Europa pela produção teórica da América Latina, né? Eu sei que já saiu um número sobre Florestan Fernandes, já saiu um número sobre Pablo González Casanova, haverá o nosso número sobre a teoria da dependência e outros números. Eu não conheço a proposta da série como um todo, né? Mas, no nosso caso, o livro reúne contribuições de intelectuais, todos latino-americanos, de origens nacionais diversas, que aborda muitos aspectos, não só das teses substantivas que os teóricos dependentistas, digamos assim, né, defenderam, mas a gente se propõe efetivamente a fazer uma reconstrução do contexto intelectual que permitiu a emergência da teoria da dependência, né? E há muito interesse nisso, porque isso nos permite pensar também o tema da dependência como parte de um processo de circulação de ideias, de construção de instituições e de circuitos, né, para um pensamento autônomo na América Latina, né? Então, não é que a teoria da dependência seja a primeira, isso não é importante, né? Mas, nesse momento, houve uma situação muito favorável a que intelectuais latino-americanos, com uma origem disciplinar diversa, origens também, motivações teóricas, políticas diferentes, né, participassem de um mesmo circuito de ideias, né, e isso se constituiu com força, né, em torno de algumas cidades, como, por exemplo, Santiago do Chile, que foi um centro intelectual latino-americano, né, com muitas instituições, a CEPAL talvez seja a mais conhecida delas, né, mas também a Wilpes, uma série de outras, a Flaxo, né, Buenos Aires, São Paulo e o Rio de Janeiro, né? Podemos pensar também na importância que teve a experiência de Celso Furtado e da Sudene no Recife, e um pensamento autônomo sobre o Nordeste, né? Então, ou seja, esse é um momento muito, muito rico de circulação de ideias e de pessoas, né? E que nos permite examinar o tema da dependência de forma bastante ampla, né? Foi um pouco isso que a gente tentou fazer, com contribuições diversas ao longo desse livro, né? Agora, o que eu acho é que, assim, muito a minha leitura da coisa é que a década de 1960, que é basicamente quando essas teorias estão sendo gestadas e formuladas, né, ou talvez seja o auge das teorias da dependência, a publicação do livro famoso do Fernando Henrique e do Enzo Faleto, ele foi escrito entre 1966 e 67, ele sai numa versão de debate, e acho que o ano da publicação exato é 1969, pela editora mexicana, o Fundo de Cultura, né? As editoras são outro capítulo desse circuito intelectual que a gente não conseguiu explorar no livro, mas que merece também uma importante investigação, né? O papel da Fundo de Cultura e da Zahar no Brasil, né? Várias outras, né? Enfim, o contexto dos anos 60, né? Ele é um contexto que requer uma comparação muito qualificada com o momento atual, né? Por que qualificada? Porque, de fato, era uma outra situação geopolítica, era um outro estágio de desenvolvimento do capitalismo, né? Eram outros projetos, né? Políticos que animavam também a vida intelectual, e isso eu acho que exige bastante cuidado. Alguns elementos que talvez tenham voltado, né? Uma grande diferença, sem dúvida,
é o status que a ideia de industrialização e de desenvolvimento tinham naquela época e que tem hoje, né? Vivemos situações bastante diferentes em relação ao tema da industrialização, né? Não só pelos próprios caminhos que a economia industrial tomou, mas também por conta da questão ecológica, que é uma questão que não é muito tratada, né? O tema do trabalho, que se transformou intensamente, né? Conversávamos sobre isso ontem, né, Paulo? Agora, há outras questões que parece que retornam, né? Não vivemos um cenário de Guerra Fria, porém, o tema da guerra voltou. Acho que também vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? É a Ucrânia, é a Palestina, há diversas outras que não têm tanto espaço, né? Mas o tema da revolução, que era muito presente, né? E que é um tópico fundamental para se entender as teorias da dependência, né? Por conta, sobretudo, da Revolução Cubana em 1959, né? O tema da revolução parece não ter voltado, né? Então, enfim, uma comparação histórica como essa, né? Comparações históricas são problemáticas, mas exige muita qualificação. O que a gente tenta fazer, eu acho, no livro é um pouco a reconstrução intelectual para pensar, né, o quanto disso a gente pode ainda aproveitar. E também há certas questões teóricas, né, inovações, que vêm com a obra do próprio Fernando Henrique, mas também do Aníbal Quijano, que é um outro intelectual muito discutido ao longo do livro, né? Como é que nós vamos podendo explorar essas questões. Enfim, eu tentei assim dar um panorama mais geral do trabalho que a gente fez. Bom, então eu vou dar continuidade aqui ao que o Felipe falou, viu? Acho que ele fez já uma boa síntese, porque de fato é uma discussão muito complexa. Eu queria pontuar alguns tópicos. Eu acho que o livro vai ser uma ótima contribuição para se repensar a atualidade da discussão sobre dependência dentro de uma construção, de uma crítica teórica mais ampla, no qual o Brasil tem um lugar destacado e já tinha um lugar destacado na época. Quando você vê os teóricos da dependência dos anos 60 e 70, Fernando Henrique Cardoso, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, pessoas de muito prestígio que faziam parte desse debate. Então, o Brasil já tinha, e não é por acaso, eu vou falar um pouco sobre isso, não é por acaso. Então acho que o livro ele traz uma atualidade histórica e temporal para se entender a teoria da dependência, em primeiro lugar, com relação à teoria da modernização, no meu entender, né? Há uma discussão, uma leitura a partir dos intelectuais, digamos, dos sistemas periféricos, semiperiféricos, sobre o problema da modernização do capitalismo, né? E que é uma recepção diferente, dependendo de onde você está. Que é uma tendência nossa um pouco egocêntrica, né? Latino-americanocêntrica, de você ver o mundo a partir do seu lugar. Mas não é bem assim, não é bem assim, né? Dependendo do local, você vê o mundo de forma bem diferente, bem diferente. Assim, eu me lembro, em 89, eu estava fazendo minha tese, depois eu falo um pouco sobre ela, se tiver chance, Os Intelectuais e o Mito do Desenvolvimento da América Latina, defendi em 92, num momento de transição, de crise do Estado desenvolvimentista, e o neoliberalismo ainda estava, não havia teorização sobre o neoliberalismo, pelo contrário, se achava um pouco que havia uma globalização mais igualitária, generosa, havia um pouco, inclusive na esquerda. O Otaviano tem um livro chamado Globalismo, que ele é a favor da abolição da sociedade, da política do Estado Nacional, de instituições internacionais como a ONU, que vão regular um pouco as trocas internacionais, e havia um sonho do brasileiro de se integrar nessa ordem internacional, como já havia nos anos 60 e 70. Mas eu queria chamar a atenção, eu estive lá no Egito com... O Fernando Henrique até iria, ele não foi, mas foi... A Ruth Cardoso foi. E o que me chamou a atenção, e isso teve um impacto na minha tese, é que todos nós que viemos da América Latina e do Brasil falamos de desenvolvimento. E os egípcios não falavam de desenvolvimento. Não falavam, eles falavam de outra coisa. Eles falavam de questão de religião,
de comunidade, de economia, mas não falavam da ideia de desenvolvimento. Então, ficou. Aquilo é uma coisa que mexeu comigo. Eu digo, pô, eu achava que essa discussão é uma discussão muito ampla, mas não era tão ampla, é uma discussão latino-americanista e muito forte no Brasil. Mas eu queria voltar atrás sobre a dependência, acrescentando o que o Felipe já falou. Primeiramente, eu vejo assim: a teoria da dependência não era a única teoria na época, nos períodos 50, 60, 70. Você se lembra que tinha os movimentos camponeses. As ligas camponeses estavam dando margem à discussão sobre teoria da liberação. Teologia, igreja, fé e ciência, digamos assim, ciências sociais, teologia da liberação, a prática do catolicismo, muito importante. Havia essa discussão importantíssima sobre uma teoria da libertação, uma forma de analisar a emancipação trazendo a religião, né? Sobretudo o catolicismo na época. Não esqueço que tinha uma discussão sobre o feminismo. As feministas começavam a se mobilizar muito sobre a questão dos direitos da mulher, de voto, de política, isso e aquilo. Havia uma emergência das teorias feministas. E havia a emergência do debate pós-colonial, sobre a teoria do colonialismo interno, depois tem a teoria da marginalidade, também articulando dependência com colonialidade. Então, primeira coisa, não havia só esse debate. Esse é um debate entre um conjunto de debate, mas o que eu acho que ele tem de importante é que ele vai tentar responder o problema da dependência dentro de um contexto de globalização. Entende? Eu acho assim que ele está mais... É uma teoria mais extrovertida do que introvertida, se voltada mais para esse diálogo com a crítica internacional sobre a questão da modernização. Eu acho que esse é um elemento importante. Outro elemento importante da teoria da dependência é que ela não é uma teoria geral em todos os países. E todo a África, a Ásia, na época, não é. Ela é na América Latina, e na América Latina ela é de alguns dos países mais industrializados da época. Então, é muito forte a presença da América do Sul. Brasil, Argentina e Chile. E aí o México também entra, né? Mas assim, a presença é muito forte. De tal modo, Felipe, que eu estava observando assim, quem são os autores que participaram do nosso livro? Brasileiros, argentinos, chilenos e um peruano. Então, isso reflete bem o que foi a teoria da dependência. Não é uma teoria universalista. Ela é uma teoria que surge em sistemas semiperiféricos. Ela não, dos sistemas periféricos, ela foi resgatada agora dos anos do século XXI. No século XXI, a Nigéria, a África do Sul, países que estão trabalhando a questão da construção econômica, da autonomia, estão trabalhando muito a dependência, mas naquela época os sistemas semiperiféricos latino-americanos eram muito importantes. Então, eu acho que isso é uma característica muito, muito, muito importante, porque já mostra que havia um debate sobre modernização, modernidade, industrialização, dependência, autonomia, a partir dos sistemas semiperiféricos. E alguns sistemas semiperiféricos, e a América Latina, com um lugar de destaque na discussão da crítica à modernização. Eu acho que aí vem a marginalidade também, etc, etc. Eu acho que esse é outro elemento que eu queria chamar a atenção sobre a importância. Então, além dessa questão espacial, quer dizer, do tempo no espaço, que tinha várias teorias, também no tempo. O Felipe já chamou a atenção. O Celso Furtado é uma pessoa emblemática, inclusive um dos textos do Fernando Garcia, que é referência nas ciências sociais do Brasil, na discussão sobre circulação de intelectuais. Ele vai fazer uma ponte do Furtado com o Fernando Henrique, né? Então, é bem caracterizado como a CEPAL surge, inclusive, numa reação contra os órgãos de segurança dos Estados Unidos, que queriam limitar a CEPAL, colocar a CEPAL dentro da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Os americanos queriam, isso a Fran fala, né? E que aí houve uma reação e o pessoal leva para Santiago do Chile e assim cria uma CEPAL com a ONU, mas sem ficar, digamos assim, subordinada um pouco à perspectiva dos americanos. Então, isso vai dentro da mesma questão que a gente está trabalhando, que é a formação de um campo intelectual que ele tem um certo caráter de rebeldia.
rebeldia teórica, sabe? Eu já falava com o Felipe em outras oportunidades, uma espécie de um cosmopolitismo periférico, não é? Que assim leva esse questionamento, esse não aceitar uma colonização de saber, simplesmente que questionar a questão da subordinação dos saberes da sociedade, da política. Então, eu acho isso uma característica muito importante. Então, no tempo, você tem que ver essa questão da CEPAL, teoria da dependência, depois da dependência vem essa questão da crise do desenvolvimentismo também, que vai ser um elemento muito importante para depois entrar numa posição de neutralidade, quase esquecimento, e a retomada desse debate no momento atual, que a gente pode voltar depois a conversar. Mas eu acho que eram as primeiras palavras que eu gostaria de falar sobre o tema. Eu queria pegar esse gancho, né, sobre a recuperação das teorias, aí Bia pode falar também um pouco sobre isso. Eu acho que uma das coisas que torna esse grupo, esse conjunto de teorizações tão potente e que permite esse resgate é a ideia de que algo que está no centro dessas teorizações é que a dependência é uma dependência multidimensional, né? Ou são múltiplas formas de dependência que a gente está falando na teoria da dependência. Não é somente uma dependência econômica, nem tampouco somente uma dependência política, mas é uma dependência, eu diria, que diz respeito a quase todos os aspectos de uma dada sociedade, né? É evidente que tem aí uma raiz numa economia política, né? Tem uma leitura muito informada pelo neomarxismo, então a raiz econômica política está sempre aí. Mas é uma dependência multidimensional. E eu acho que isso é uma das fontes, né? Eu diria que isso é uma das fontes, uma das aberturas, né? Para que essa teoria seja recuperada em outros contextos históricos, seja reatualizada e recolocada, né? Não só isso, como também talvez tenha alguma coisa a ver, e Paulo pode falar um pouco disso depois também, de uma aproximação entre teorias da dependência e teorias pós-coloniais. Acho que isso é um tema que a gente pode também colocar depois e que diz respeito também à expansão dessas teorizações para outros países. Não, então, eu queria trazer aqui a minha contribuição, né, para a conversa, e, assim, pegando mais, talvez, uma visão mais atualizada e com o viés da tecnologia. Mas, antes disso, né, quando eu estava pensando aqui nas nossas conversas, eu lembrei de um autor que eu andei estudando, que é o Álvaro Vieira Pinto, né, que ele é contemporâneo da teoria social e que pensou, né, uma tecnologia não dependente, né? E é um autor que vem sendo também recuperado aí nos estudos de tecnologia, né, de comunicação, porque hoje em dia também uma perspectiva que está, vamos dizer assim, mais em voga é a da tecnodiversidade, né, que é um pesquisador, que é o Yuki Hui. Ele é chinês, mas ele atua na Alemanha, e ele veio com essa proposta, né, com esse pensamento, né, da tecnodiversidade no sentido de que a tecnologia não é universal, né? Então não pode ser uma tecnologia que é produzida ali em grandes centros, especialmente hoje em dia nos Estados Unidos, e exportada para todos os países como se isso fosse a solução para todas essas populações, né? Então a ênfase que eu queria dar, na verdade, na minha fala é sobre um movimento que ainda está havendo aqui no Brasil pela soberania digital, que eu acho que é uma frente aí que dialoga bastante com aqui o tema de hoje do Conversas, né? E então, antes ainda do Lula assumir aí o seu terceiro mandato, foi entregue a ele uma carta da soberania digital. Então, nessa carta é alertado, né? A gente sabe hoje em dia que se compara, né, os dados digitais com o petróleo, né, em termos daquilo que gera valor, né? Então, que é através dos dados que as grandes corporações, aí, essas grandes plataformas, elas recolhem esses dados, né, processam esses dados, e em cima disso é que elas fazem os seus negócios, né? Então, eles chamam a atenção para, assim, como é que o Brasil, né, não se dá conta disso, assim,
e da importância de produzir as suas próprias plataformas, porque os dados dos brasileiros eles estão na mão dessas empresas, né, da Google, Facebook, Microsoft, e são processados para os interesses, né, dessas grandes corporações, enquanto que se esses dados fossem processados aqui com o interesse público brasileiro, né, poderia embasar políticas públicas e, assim, especialmente, assim, a gente pensar em que desenvolvimento tecnológico é interessante para o Brasil, né? Então, enquanto a gente fica apenas refém como usuário, né, desses produtos que estão sendo oferecidos para nós e não paramos para desenvolver as nossas próprias tecnologias, né, a gente deixa de olhar para aquilo que é realmente a nossa demanda, né? E a tecnologia, a gente pode pensar nela, a tecnologia digital, né, mas também em todas as outras tecnologias, quando a gente pensa nesse termo da tecnodiversidade, né? É a tecnologia aeronáutica, é a tecnologia da agricultura, né, a tecnologia da habitação, todas as tecnologias que poderiam estar sendo pensadas e desenvolvidas tendo em vista as nossas especificidades e necessidades, né? Então, tudo isso, assim, também tem muita relação, assim, com o próprio desenvolvimento mesmo do país, né? Se nós pudermos, em vez de só apenas exportar inovações que vêm de fora, né, produzir e desenvolver as nossas próprias inovações, gerando renda, emprego, né, qualificação das pessoas, né, dos recursos humanos, que nós temos muitos recursos humanos nessas áreas, mas que estão sendo subutilizados, né? E um aspecto que eu acho também assim muito importante de enfatizar aqui na nossa conversa, diz respeito, que é enfatizado também nesse documento, né? E diz respeito às universidades, ao ensino brasileiro, né? Então, hoje em dia, o número que eu vi é de 70% das universidades brasileiras estão com os seus dados com o Google, usando o Gmail e toda a plataforma do Google para ensino. Isso não faz o menor sentido. E 8% com a Microsoft. Então, praticamente arredondamos para 80% dos dados das nossas universidades na mão dessas companhias internacionais, dessas empresas que não têm o menor interesse pelo desenvolvimento brasileiro, têm interesse apenas, né, pelo lucro deles. Eu acho que isso é bastante claro, né? E, assim, não só isso diz respeito assim, à privacidade, né, de docentes e discentes, né, porque a gente sabe que todos esses dados de todas essas plataformas, Google Drive, Gmail e todas essas, como é que é Google Suite, né, e todos esses outros, a Microsoft tem um também, que esqueci o nome agora, eles vão estar aí, como é que é? Minerando, né, esses dados para os seus interesses. E existe aí um ponto muito importante, assim, que é a pesquisa científica brasileira. Então, também há dados sensíveis ali, né? E metadados muito sensíveis que estão sendo vigiados, monitorados ali por outros países, que dizem muito respeito assim, à nossa falta de soberania, né? Como é que a gente está entregando, né, a nossa soberania, né? E já teve o caso aí do Edward Snowden, né, que parece que todo mundo já esqueceu, né, o que foi denunciado e essa importância. E, assim, eles oferecem esses pacotes de graça, então parece que é econômico, então, né, é um bom negócio apenas usufruir disso. E, infelizmente, a gente teria todas as condições, né? Então, dentro desse manifesto, é pedido, é reivindicado, né, que o governo brasileiro, então, desenvolva infraestruturas, né, para armazenar os dados, tanto os dados, né, das universidades, como os dados de empresas públicas. Também outra informação que eu soube é que existe aquela plataforma SouGov, né, e o chat dessa plataforma, ele é da IBM. Então, todas as conversas que existem nessa plataforma servem para treinar um robô chamado Watson, da IBM. Isso também não faz o menor sentido. Quer dizer, sabe, todas as conversas, né, que dizem respeito à administração pública brasileira ou aos brasileiros, né, estarem sendo capturados e monitorados por essas empresas, e não pelo próprio Brasil, né, e não pelos próprios brasileiros, tendo em vista o seu próprio desenvolvimento, né. Então, só uma coisinha a mais para quem quiser se informar sobre esse movimento que inclui professores, pesquisadores, ativistas, só digitar soberania.digital
que vai ter acesso a esse site onde eles estão agregando todas as informações a esse respeito. Você traz já a questão da atualização da discussão sobre dependência, né? Que a gente iria abordar, que eu acho super importante, a questão da dependência digital. E também que se aproxima da questão da colonialidade digital, do colonialismo digital. Acho que são dois temas que se aproximam. Na época, a questão da dependência está muito ligada, por um lado, a questão das trocas desiguais, manufatura e matéria-prima, que ainda existe hoje, há um problema de a relação hoje Brasil e China. China, cada vez mais o Brasil mais especializado em matéria-prima e os chineses em manufatura. Isso está se repetindo, mas você traz um outro elemento, além das trocas desiguais do ponto de vista de mercadorias, do ponto de vista das informações e das informações digitais, que gera um outro tipo de problema sobre a dependência da produção de informações de tecnologias de ponta e como isso impacta na subordinação dos setores empresariais e acadêmicos a informações exteriores, né? E também migração de cérebros. A partir daí, eles também selecionam os melhores cérebros, jovens estudantes que vão para outros países, né? Então, isso é interessante você trazer essa informação, Via, porque eu acho que para a discussão, e aí permite a gente passar, que eu acho também que se a discussão sobre dependência tinha essa ponta com a questão das trocas desiguais, tinha ponta com a questão da solução política, que o Felipe trabalhou muito essa questão. Como articular a questão da setores internos, classe média, empresariado, empresas estrangeiras, dentro de um pacto de trabalhar a autonomia, digamos assim. A dependência vai com o seu contrário. Como a lua vai com o sol, a sombra com o dia. Com o dia, a dependência vai com a independência, com a ideia de autonomia. Então, o Fernando Henrique, claramente, ele formula um projeto, tenta formular um projeto político de construção de aliança, que hoje, a partir do que você coloca, eu paro por aqui, se torna mais complexo, porque são os produtores, essas plataformas produtoras de informações, né? E também o capital financeiro financiando esse sistema de nova dependência. Por exemplo, me chamou a atenção esses dias, olhando sobre a questão dos militares. Assim, a gente tem muita informação dos militares, isso é coisa assim, informação que se discute meio a boca miúda, porque não interessa abrir muito essa questão. Mas eu já sabia isso há algum tempo aqui atrás, em Pernambuco, com a polícia militar, sobre a questão da privatização das Forças Armadas e a privatização das polícias estaduais. Eu dei uma vez um curso aqui para as polícias militares, há um tempo atrás, na universidade, e quando eu fui defender a questão do interesse público, da missão pública, os caras deram risada. A gente não sobrevive com o dinheiro da polícia, não. A gente tem que montar serviços privados, prestar serviços privados. E aí tu abre uma discussão sobre dependência digital, né, envolvendo não só os setores empresariais tradicionais e políticos, como nos anos 70, mas também as corporações. As corporações que controlam o software, o uso de tecnologia para segurança pública, para dentro de uma visão bem mais complexa essa discussão sobre dependência atual. Acho que é tudo muito bem colocado. Tem um aspecto, eu acho que às vezes não é tão lembrado assim nas teorias de dependência, é que a ideia de dependência, né, ela difere da ideia de colonização. A ideia o conceito de dependência, ele é pensado para lidar com uma situação em que os estados nacionais já existem, né? Então, estados nacionais independentes, né, que conseguiram constituir algum arcabouço de poderes políticos, minimamente de integração, né, e de soberania, eles já existem, né? O livro do Fernando Henrique e do Faleto, eles fazem uma distinção entre as economias dependentes e as economias de enclave, né? Que é muito importante, né? O Paulo dizia, a teoria da dependência lida com situações semi-periféricas, né? Porque a ideia da dependência está pensada efetivamente para trabalhar
com estados nacionais, economias, sociedades nacionais que têm algum grau de independência, né? Por isso, a relação de dependência ela não é uma relação direta, né? Ou seja, de dominação pura e simplesmente, né? Do exterior sobre essas nações. E isso permite pensar também os elementos da política, né? Porque esse grau de soberania e de autonomia relativa, né, que os estados nacionais semiperiféricos alcançam, ele tem a ver também com como se constituem as formas de dominação política no espaço nacional e como se constituem as articulações ou associações entre grupos e classes sociais no espaço nacional e o capitalismo global, né? Então, esse tema, eu acho que é uma das coisas mais interessantes e mais contemporaneamente interessantes para pensar desdobramentos dessa teoria à luz de problemas atuais, né? Quando a Bia fala em soberania digital, ela está reivindicando aqui um conceito político, que é o conceito da soberania, né? Para lidar com questões que têm a ver com o mundo do mercado, mas também da sociedade, né? Então, a política, né, ela é uma mediação entre essas diversas esferas, buscando constituir, né, um universo de razões e de interesses distinto do pura e simplesmente do mercado, né? Então, o desafio, eu acho, é a gente conseguir voltar a pensar e teorizar as relações entre Estado, sociedade e mercado num mundo global em que existem relações de dependência, né, mas às vezes também até de interdependência, né, com autonomias relativas, e encontrar na política as mediações que nos permitam resguardar interesses sociais mais gerais, né? mais universais, né? O tema dos Estados Nacionais voltou em toda a ordem. Aquela utopia ou distopia, se vocês quiserem assim, né, de uma globalização que transformaria o mundo num espaço sem fronteiras, né, um espaço homogêneo para a valorização do capital, ou para a plena mobilidade das pessoas, ela não se efetiva, né? Hoje a gente vive um mundo multipolar, em que estados importam, em que estados agem também por interesses verdadeiramente estatais, não pura e simplesmente econômicos, né? E isso atravessado por outras formas de interesse, outras formas de agência, né? Então, é um mundo muito complexo. Eu acho que a ênfase que algumas das teorias das teorizações da dependência, né, deu ao tema da política como uma mediação estratégica para pensar essa relação, ela é muito valorosa e ela nos permite conectar também elementos mais gerais desse diagnóstico de época, digamos assim, com propostas de ação, iniciativas concretas em âmbito local ou nacional, né, que ajude a lidar com essas questões. Eu queria trazer mais um ponto aqui que não sei se foi o Felipe ou o Paulo que levantaram, mas é algo que vai ajudar também a gente a passar para o nosso próximo bloco, que é a questão da guerra hoje, né? Eu estou falando da guerra, não uma guerra específica, mas guerras em geral, e como as guerras recolocam também a questão das relações de dependência atualmente, né? A gente tem a guerra da Ucrânia ainda em Ucrânia e Rússia ainda em andamento, né? E como em diversas interpretações desse conflito a gente vê se recompondo blocos, né? Blocos de interesse da Ucrânia com os Estados Unidos, da Rússia com outros países
não ocidentais e como esses blocos, né, se organizam em torno desse conflito. Eu acho que isso recoloca também a questão da dependência em uma outra luz, pelas lentes da militarização, né, pelas lentes do poderio militar, que também é estruturante da formação do Estado Nacional, né? Algum grau de acúmulo de poder militar faz parte, né, da formação de um Estado-nação. Eu queria colocar esse tópico para saber se alguém quer apontar alguma coisa sobre isso e, caso não, a gente já segue para o nosso segundo bloco. Não, eu queria uma coisa geral, que eu acho importante, eu conversar um pouco com o Felipe, com o André, é o seguinte, veja bem, o imaginário utilitarista da modernização, com ênfase na questão econômica, acentuou duas questões: o papel das classes sociais como motor da história, as lutas sociais, a luta, capital e trabalho, por um lado, e a questão do individualismo, o valor do liberalismo individualista. Então, marxismo e liberalismo deram muita ênfase à questão da economia, né, da apropriação econômica, distribuição econômica, consumo, etc. E tem elementos de organização, de mobilização do imaginário humano que eles não são ligados a essa filosofia utilitarista, mas, digamos assim, mais ao imaginário tradicionalista, aristocrático, tribalista, que tem a ver com o tripé: etnicidade, nacionalidade e religião. Então, você veja, a guerra americana, o lugar do centro do capitalismo, foi atravessado pelas lutas, a questão da escravidão, a questão de grupos étnicos diferentes. Toda a área colonial foi atravessada por disputas étnicas, disputas nacionalistas, disputas as mais diversas, e agora continua sendo atravessada. A guerra da Ucrânia com a Rússia tem a ver com as questões nacionalistas, com as questões étnicas, com as questões econômicas que estão presentes nas grandes empresas, indústria bélica, armas, interesses estratégicos do imperialismo, mas são atravessadas por essas questões. E a mesma coisa, Israel é óbvio o que está acontecendo em Israel. Então, me parece assim, que ao lado de pensar a questão do capitalismo, a gente tem que começar a pensar com mais seriedade a questão de outras lógicas de fundação da motivação humana que não se reduzem a uma questão utilitária. Eu acho a crítica anti-utilitarista do Mauss ia nessa direção, mas resgatando, digamos assim, um humanismo solidário. Mas tem a outra coisa que não é humanismo solidário, que é mais um pouco de espécie de uma tirania tradicional, pré-capitalista, que está aí bem presente, e cada vez mais forte quando se desloca a matriz da relação capital-trabalho e da formação da classe operária como organizadora da política. Eu acho que emerge essas outras tradições pré-capitalistas que eu vejo muito forte presente na questão de Israel hoje, entre a questão do capitalismo, porque banqueiros, grandes empresas, mídias são dominadas pelos judeus, mas o elemento pré-capitalista aí da questão nacional e étnica e religiosa presente desse conflito. Não, tem muito acordo com o que diz o Paulo. Acho que essa imagem, né, de que o capitalismo seria uma força global que subsumiria ele, né, a diversidade das motivações humanas, ela não é boa para pensar, né? O capitalismo é uma força global, evidentemente, né? Das maiores, se não a maior, não sei medir, né? Mas não é a única motivação, né? Há outros males no mundo que não exatamente o capitalismo, né? O militarismo, a guerra, o modo como se pensam diferenças étnicas, o modo como certos estados nacionais concebem a ideia de segurança nacional, né? Não é exatamente o capitalismo, né? E há outras motivações mais emancipatórias, né? de ordem distinta no planeta, né? Então, esse é um mundo muito complexo, né? Ele não se explica por um conceito só, por uma teoria só, né? Pelo menos é assim que eu vejo e que eu entendo o que diz o Paulo, né? Em especial, quando se trata, a gente pode fazer efetivamente um diagnóstico de um mundo que se tornou
mais diferenciado, com uma abertura, né, de outros centros de poder, e, ao mesmo tempo, mais perigoso, né? Então, a proporção que essas guerras, que às vezes parecem guerras regionais, envolvendo potências globais, né, a proporção que isso pode tomar, a gente não sabe, né? Então, a gente sai de um cenário, né, anterior, que se podia pensar pela Guerra Fria, né? Depois a famosa Pax Americana, a expansão do neoliberalismo e tal, e estamos num cenário já bastante distinto do ponto de vista da organização do sistema mundo, né? E acho que isso precisa ser discutido, né? A teoria da dependência pode dar alguma ajuda, mas a formulação original foi feita em outro contexto, né? Um contexto bem diferente. Então, aquilo ali pode nos ajudar a pensar questões teóricas interessantes que são propostas, que nos ajudam a prestar atenção, por exemplo, no tema da política, ou a discussão que foi feita sobre marginalidade, sobre as diferentes formas de integração social. Tudo isso ajuda a compor um cenário da história do pensamento, né? Mas é efetivamente preciso ter pensamento novo sobre as crises do presente, né? E o diagnóstico do presente. Muito bem, muito bem. Nisso a gente pode, então, encerrar o nosso primeiro bloco e seguir para o segundo, fazendo aí o gancho com a questão das guerras, da militarização. No nosso segundo bloco, nosso tema emergente de hoje, a gente vai conversar sobre a declaração do presidente Lula em relação à morte de palestinos por parte do conflito com Israel. A declaração que, enfim, gerou uma grande polêmica e tem repercutido. A declaração foi feita no domingo, dia 18, na reunião da cúpula da União Africana. O presidente Lula disse, estou citando aqui, né, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus. E fez essa declaração. A declaração gerou, enfim, infinitas polêmicas e a gente está trazendo isso como pauta emergente para conversar hoje, né? Não necessariamente relacionado à teoria da dependência ou coisa assim, mas falando sobre trazendo de novo a questão dos conflitos interétnicos contemporâneos. Bom, eu não vou nem tentar fazer uma introdução sobre isso, porque, enfim, a polêmica já está dada, né? Não tem muito mais o que introduzir. E, enfim, fiquem à vontade para... Bom, então, os Felipe já expliquei como eu vou começar. Bem, eu acho que tem várias questões aí. Eu acho que a questão do Lula tem uma questão de sua estrutura de caráter, seu caráter. Ele é um humanista, um cara que foi preso, o cara tem 78 anos de idade, não tem muito tempo para perder. Ele tem direito de dizer o que ele quiser. Se prenderem ele, matarem ele, já ele sabe, ele é um cara resiliente. Ele tem uma puta resiliência, ao contrário do presidente Bolsonaro. Se botar Bolsonaro na cadeia, ele se mata em 3 meses, porque ele não consegue, não tem estrutura psicológica para sobreviver. O Lula tem. Ele já fez tudo que ele queria. Então, quando ele vai chegando mais na fase dessa vida, a gente vai ficando mais desprendido, sabe? Eu acho que ele tem esse elemento de achar que ele pode ser o grande guru, líder mundial, assim, um cara que pode se apresentar como liderança mundial. Então, já está no terceiro mandato de presidente, já trabalhou muito. Entendeu? O Brasil, de repente, é apenas um trampolim, pode ficar na história como Gandhi, digamos assim. Essa vaidade das pessoas que ficam mais velhas também, de poder aparecer como lideranças mundiais, né? Agora, tem outra questão política e pragmática, as eleições. As eleições municipais do próximo ano, desse ano, né? Que ele pode, de repente, se apresentando como grande liderança mundial, internacional, ele resgatar uma espécie do orgulho do nacionalismo brasileiro com as classes médias e mesmo com alguns setores da classe popular, que se identificam com a questão dos árabes, do massacre dos árabes, ele pode ocupar um espaço na centro-direita nas eleições municipais e garantir
e garantir efetivamente sua reeleição no próximo, em 2026. Até o Felipe tem alguns dados que ele pode compartilhar aí sobre o impacto dessa fala de Lula sobre a opinião eleitoral. Então, eu acho que é isso. Tem um elemento externo do humanismo, seu comprometimento com a visão humanista, tentando criar, se opondo a Bolsonaro, que é aliado da extrema-direita israelense, né? Netanyahu e Bolsonaro diz até que Bolsonaro quer fugir para ir para Israel, para morar em Israel. As fofocas políticas, né? Não sei se é verdade, mas que é uma proximidade muito grande da extrema-direita israelense que está no poder com a extrema-direita do Brasil. E há outras pessoas que não são de extrema-direita em Israel. Há judeus, rabinos, que não estão de acordo com essa lógica da guerra. Que outras coisas. De repente, Lula também abre aí uma frente com a parte dos judeus, que não são da extrema-direita e que também tem sua ressonância nas comunidades judaicas do Brasil. Né? Então, assim, tem um jogo muito complexo de interno com relação às eleições e externo com relação à figura do Lula e sua presença internacional como liderança, digamos assim, humanitária, humanística, né, nesse momento. Eu achei interessante a fala do Paulo sobre a questão de que o Lula agora ele se sente no direito de falar o que ele quer, pela idade que ele tem, pelo que ele já fez, né? Aí, então, eu estava vendo uma análise no UOL, né, sobre essa fala dele, e aí o jornalista dizia que, nos bastidores, já estava mais ou menos assim, sabido, né, que o Lula fez aquilo, não é aquela história assim, não, ele estava fazendo um discurso de improviso e aí ele soltou aquilo. Não, porque ele faz uma pausa. Ele fala, nunca teve no mundo isso. Aliás, teve sim, né? Foi quando o Hitler não sei o que. Então, assim, eu, do ponto de vista, eu vejo assim, do ponto de vista político, me parece que, sei lá, acabou sendo diplomático, aliás, né? Acabou sendo desastroso, né? E, vamos dizer, também, tendo em vista as eleições, você vê que a imprensa, né, todo mundo está metendo o sarrafo aí no Lula, que ele errou, como é que ele pode fazer isso, não sei o quê. Agora, eu vejo também, né, que existe aí, né, um pano de fundo que está sendo muito difícil de desconstruir, né? Que é essa mistura que eles fazem de propósito entre o antisionismo e o antissemitismo, né? Então, eu vi também ontem que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, falou que isso está sendo usado como uma nuvem de fumaça pelo Netanyahu. E é fato, né? Quer dizer, sabe que, de fato, está havendo massacre lá na faixa de Gaza, não só na faixa de Gaza, na Cisjordânia também está tendo muito mais mortes do que Israel, né? Porque o Lula alerta, na verdade, o fundo daquele alerta, né? O mundo todo já está vendo, até o próprio Estados Unidos já está falando em cessar-fogo, né? Mas aí o Netanyahu usa isso como, né, um escudo. Não, houve o Holocausto, então vocês não podem me acusar de nada. Mas ele não representa, quer dizer, representa porque foi eleito, mas ele não é o povo judeu, né? Ele é uma parte do povo, representa uma parte do povo judeu, é um político de extrema direita, e o que está sendo criticado é o governo dele, né? Levar isso para todos os judeus do mundo é uma sacanagem, né? Uma desonestidade intelectual, né? E a própria imprensa participa disso assim também, né? Assim, endossa esse tipo de visão, né? Então, assim, eu vejo isso, né? Que assim, ao mesmo tempo, diplomaticamente foi desastroso, né? Mas alguém também dizer isso também, como falou o Paulo, né? Eu acho que ele também teve um papel ali de dizer, mundialmente tem várias pessoas aí, né, aplaudindo o que ele falou, como assim, sim, uma coisa que eu ia dizer, é uma associação de judeus que, poxa, eu deixei aqui em algum lugar, eu não vou lembrar o nome, mas foi publicado ontem na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. É uma organização de judeus em que eles estão apoiando o Lula e dizendo que ele toca, na verdade, num imaginário deles, porque muitos deles têm essa imagem, né, de que o governo judeu está repetindo um tipo de massacre
pelos quais a ascendência deles passou, né? Então, isso também é importante também pontuar que existe também dentro da comunidade judaica uma parte dela até apoia o que o Lula falou e também, como o Paulo mesmo falou, né, muitos dos judeus não apoiam Netanyahu. Então, não pode haver essa divisão assim, né, que eles tentam fazer, né, como se tudo que se fala contra o governo israelense é antissemitismo. Mentira, não é isso. Eu acho, Bia, que você toca numa questão aí que é para fazer pensar, né? Porque você faz uma distinção entre a crítica ao governo Netanyahu e a crítica ao povo judeu, né? Ou até ao Estado de Israel, né? Que são três entidades diferentes, né? O problema é que a guerra mistura tudo isso, né? É diferente de você criticar uma política pública, né? Enfim, sei lá, a nova regulamentação do ensino básico. Isso é evidentemente uma política de governo. Ela afeta o povo, utiliza recursos, né, do Estado Nacional, mas ela é uma política de governo, né? Então, que o tipo de mobilização que a guerra faz e que exige, ela é muito mais existencial, né? Ela junta essa coisa toda e ela cria, de fato, uma linha divisória entre amigos e inimigos, né? E isso vale para pensar também quando Israel diz que está combatendo só o Hamas. Como é possível combater só o Hamas entrando em território palestino? Não é possível. Não. Ela está fazendo uma guerra no território palestino, que, aliás, é território israelense, né? Também. Então, é uma coisa meio... Há questões aí bem difíceis, né? E bem complicadas de se fazer, né? Sendo que Israel está adotando uma doutrina que é uma doutrina de que essa é uma guerra defensiva, né? Como, aliás, quase todo mundo que faz guerra atualmente diz que está fazendo uma guerra defensiva, né? A Rússia diz que ocupa a Ucrânia como parte de uma política de defesa, né? E uma guerra defensiva porque há cidadãos israelenses sequestrados pelo Hamas, e há mesmo, né? Então, eu acho que essas questões, né, essas nuances, ajudam, na minha opinião, a formar uma convicção de que a declaração do Lula foi equivocada. Eu acho que ela é equivocada, porque a comparação entre momentos históricos tão traumáticos como o Holocausto e a condição palestina, né, e a atual guerra na Palestina, como comparar, como medir, né? Qual é o critério? É muito difícil. Quais seriam as medidas, né? Então, isso acho que tornou a coisa complicada. E, politicamente, ela talvez sirva ao Lula para energizar a sua base e tal, não sei o quê, mas ela também serve ao Netanyahu para energizar a sua posição, né? Em um momento em que cresciam protestos em Israel e tal. Eu percebi que a polêmica ela ficou muito concentrada no Brasil e em Israel. Os jornais estrangeiros, europeus, não deram muita bola a esse assunto, quase não deram bola, né? E agora a gente vai, pelo ritmo da rede social, talvez entrar numa descendente. Mas no Brasil e em Israel, me parece que houve mais mobilização. Então, isso serve, de certo modo, ao PT, né? Mas serve também ao Netanyahu. Então, qual o propósito disso, sabe? A crítica à invasão israelense na faixa de Gaza, a ocupação da Cisjordânia, né? A política israelense em relação à Palestina, ela precisa dessa comparação, né? É esse o caminho para conseguir sensibilizar aqueles que, por algum motivo, ainda têm dúvida em relação
a moralidade desta intervenção ou a sua necessidade, né? A responsabilidade de cada um, porque isso é o que me parece que deveria ser discutido e enfrentado para que se formasse uma convicção mais forte em torno da necessidade não só do cessar-fogo, mas de uma política, enfim, completamente diferente, né? No momento, a tarefa política, me parece, mais nobre deve ser cessar-fogo ou restituição dos reféns, né? Ou seja, essas medidas que interrompam o curso da ação, né? Para que se possa começar a pensar em um novo cenário, né? Eu tenho muita dúvida se a declaração contribui para isso. Me parece que não. O Jacques Wagner ontem disse que o Lula é um humanista, que os seus propósitos eram humanistas, né? Mas que ele, acho que a expressão que ele usou foi que ele perdeu a medida, né? Talvez tenha sido um pouco isso, não sei. Eu acho que tem tem umas coisas aí, né? Não falando sobre se foi ou não um equívoco, né? Eu acho que o cálculo aí que Paulo e Felipe esclareceram e que Bia complementou falando sobre o alcance, né, dessa declaração, eu acho que é bem claro, né? Assim, realmente fortalece, né, a conexão com as bases, né, do PT, com quem está ao seu lado já, e também serve-se de instrumento, né, para o Netanyahu e para apoiadores do Netanyahu se colocarem aí nessa cortina de fumaça, né, como a Bia colocou, né? Uma declaração como essa, ela é antissemitista, e enfim, isso acaba embolando o meio de campo, né? Em termos de saldo, né, do saldo político, do que vai provocar ou não, eu também tendo a concordar com o Felipe, que eu acho que não é uma declaração capaz de sensibilizar muito, né? Mas eu também não sei se esse é o objetivo. Eu não sei se é isso que estava querendo ser feito ali, né? Em termos de adesão de países, né? Como o Felipe colocou, e o Paulo colocou também, assim, próprios Estados Unidos já estão falando em cessar-fogo, acho que a comunidade internacional de países, se é que existe alguma, já está se posicionando a favor de um cessar-fogo, né? A favor de do fim dessa guerra e tudo mais. Então, essa declaração também não, de certa forma, não move, né, as peças para um lado ou para outro. Acho que a onda, né, Queria complementar só uma coisinha, Lucas, que é exatamente isso. Assim, o Brasil, nesse conflito, ele estava querendo se colocar como um mediador, né? Desde o início, né? Que ele foi o presidente lá daquela comissão da ONU. Então, para você se colocar como mediador, você tem que ter uma postura. Você pode até acusar, né, algumas coisas, mas você tem que buscar uma postura mais neutra, né? E eu acho que, então, a declaração foi desastrosa do ponto de vista diplomático por isso, porque assim limou, né, acabou com essa possibilidade do Brasil, não só nesse conflito especialmente, né, mas o Brasil tem essa intenção, né, de ser internacionalmente, ter esse papel de mediação, né? Então com isso ele queimou o filme, né? Agora veja bem, ele também ganha com os árabes, né? Está sendo um momento de aproximação com a Arábia Saudita também em cima do muro, Kuwait em cima do muro, mas assim, em cima do muro porque não querem entrar em disputa com os Estados Unidos, mas todos querem entrar no BRIC também, no BRICS também, entende? Então, de repente, a declaração de Lula também favorece uma aproximação econômica, comercial e política com os países árabes de petróleo e também fortalece a relação com a China e com a Rússia. Com a China e com a Rússia. Se do ponto de vista econômico, comercial, dos interesses estratégicos do Brasil e político pelo BRICS, ele pode também estar ganhando, perdendo no lado e ganhando no outro. Assim. Claro, eu estou falando isso aqui para polemizar com vocês, porque, de fato, a gente vai ter as informações que vão chegar a partir de agora. E também no plano interno do eleitorado.
Não está claro, não sei claramente quantos de brasileiros são os judeus ou pró-árabes. Em geral, a elite é pró-judia. As elites, o pessoal dono de dinheiro no Brasil é pró-judeu. O pró-árabe eu não sei exatamente quem é. Eu sei que talvez as igrejas protestantes tenham divididas com relação a isso. Então, tenham divididas, porque os árabes são sírio-libanês, muita gente descendente de árabe, aqui no meio popular brasileiro, né? Então, pode ser que aí tenha bem divididas as igrejas com relação a quem é pró-árabe e quem é pró-judeu. Mas isso aí eu não tenho nenhuma informação sobre isso, é apenas especulação. Não, o que eu dizia de fato, assim, né, quanto o papel enquanto mediador, realmente acho que não é o caso. Mas eu digo assim, no movimento das nações, no geral, a opinião, né, dos demais estados-nação em relação ao conflito não vai ser, acho que, tão afetada, né, com essa declaração do Lula. Eu acho que tem uma outra coisa que eu queria trazer aí, que o Felipe falou dessa incomensurabilidade entre eventos traumáticos e de grande escala, né? Existe algo muito único, muito particular do Holocausto, que após, né, o Holocausto houve uma série de mecanismos de julgamento, reparação e reconhecimento desse evento enquanto um evento traumático, desastroso. Isso é claro que existem pessoas que negam o Holocausto hoje em dia, desde o Holocausto existem pessoas que negam o que aconteceu, mas eu diria que no imaginário, né, moderno, a própria ideia de genocídio, a categorização da ONU de genocídio é uma categorização diretamente baseada no Holocausto, né, na experiência judaica no nazismo. Então houve, né, uma construção desse evento enquanto um evento desastroso, traumático, uma tragédia e tudo mais. Eu acho que isso, de certa forma, consolida isso, né, como algo, primeiro, irrepetível, e segundo, acaba fixando, né, nessas posições, né, o nazismo como a figura do mal, e o povo judeu, né, o Holocausto, como as vítimas desse mal, né, dessa coisa de fato terrível que ocorreu. Isso gera uma dissonância cognitiva, eu diria, na tentativa de ver um Estado-nação judeu, e aí não o povo judeu, mas um Estado-nação israelense, numa posição de poder. É estranho, eu acho que Netanyahu joga nesse campo, né? É esquisito colocá-lo, né, colocar esse Estado israelense numa posição de poder mesmo, né, assimetricamente em relação ao povo palestino, né? E a gente não consegue lidar muito bem com essa imagem. Acho que isso também faz parte da maneira que recebemos, né, que a declaração do Lula tem sido recebida, né? E também tem a ver com o nosso imaginário do que constitui um genocídio, do que constitui uma tragédia, de o que constitui um extermínio, né? Por que há incomensurabilidade, né? Por que o extermínio do povo palestino é tão assim diferente do extermínio do povo judeu há décadas atrás, né? Por que os extermínios étnicos que ocorreram e ocorrem, né, por exemplo, no continente africano, são diferentes? Por que eles não são genocídios? Eu acho que tem aí uma diferença na maneira que a gente define quais são as vidas que, se eliminadas, provocam essa reação moral, né? Essa reação de sofrimento moral dos espectadores. Quando eu falo dessa, entre aspas, incomensurabilidade, né, Lucas, eu estou, na verdade, pensando o oposto disso. O que eu digo é o quanto a comparação ela nos ajuda a perceber a dramaticidade, né, o sofrimento de cada um dos eventos, né? Eu não sei. Não sei se é por aí, né? Nas redes sociais isso vira uma bagunça completa. As pessoas querendo fazer um cálculo estatístico. É a estatística que nos permite compreender esses eventos.
Me parece que não. Embora é claro que o número de pessoas mortas, assassinadas, que sofrem com a guerra, ele seja muito importante de ser conhecido, não é? Mas, enfim, o que seria? É a formação de uma convicção sobre as intenções que movem o agente que perpetra a violência, né? Sendo que intenções são sempre tão historicamente cambiáveis, não é? Isso nos levaria a que tipo de julgamento sobre responsabilidade? Eu não sei o quanto isso nos ajuda a lidar com o problema que nós temos hoje, que é formar uma convicção mais forte para, né, de imediato, tentar um cessar-fogo, a devolução de reféns, né, e buscar um redirecionamento, uma outra configuração política, né, que permita evitar não só a guerra, mas também o massacre dos palestinos, não só o Holocausto, mas também o massacre dos palestinos, né? Então, não sei se a comparação no que ela nos ajuda, né? Ficaríamos fazendo um exercício retórico de pouca capacidade de mudar a visão de quem, por algum motivo, tem dúvidas, né? Porque aqueles que já estão convencidos de que a guerra que Israel promove na Palestina é injusta, de que talvez seja mesmo um genocídio, né, e de que isso deveria parar de todo modo, esses não precisam de um argumento desse tipo, né? Então, é preciso ver como é que se sensibiliza outras pessoas, outros atores, como é que se busca condições políticas mais claras e mais factíveis para o cessar-fogo, para a devolução dos reféns, para interromper a escalada da violência. Certo, certo. Muito bem, então a gente encerra por aqui o nosso segundo bloco com o nosso tema emergente e partimos para o nosso terceiro e último bloco com a surpresa na mesa, que eu vou trazer aqui para vocês, que na verdade vai ser uma continuação de um tema que a gente já conversou no Conversas, né, mas teve um novo acontecimento aí que eu queria trazer aqui para vocês. Estou colocando aqui o link no chat para vocês acessarem. Enquanto o pessoal aqui assiste, abre o link, o que eu estou trazendo é algo que aconteceu no Carnaval de Recife desse ano. Hoje, nesse ano, um dos homenageados do Carnaval foi o Chico Science, né? O famoso Chico Science, cantor, compositor do Nação Zumbi, na década de 90, dos fundadores do Nação Zumbi, do Mangue Beat, uma figura cultural importantíssima no Brasil e no mundo também. O Chico Science foi um dos homenageados e teve um momento, né, no palco do Marco Zero, né, do palco principal no Carnaval de Recife, que a figura do Chico Science foi recriada, né, com uma tecnologia de vídeo que parece um pouco de holograma, mas não é holograma exatamente, né, mas é uma espécie de vídeo meio em 3D, assim, modelada, né, e com o uso de inteligência artificial, a voz dele foi reconstruída, usando arquivos de áudio dele mesmo, né, cantando, e colocou ele para cantar a Praieira, né, das músicas mais conhecidas aí do Nação Zumbi. O vídeo, na verdade, ele foi captado por um ator, uma pessoa, né, viva, e o rosto foi reconstruído também a partir de fotos, né, do Chico Science. E aí, usando a inteligência artificial, reconstruíram a figura dele, os movimentos, né, são movimentos parecidos com o que ele fazia quando cantava, tal. E aí ele cantou antes, né, para abrir o show, que foi o show dirigido pela filha dele, a Louise, que teve a participação de vários cantores e cantoras homenageando, né, o Mangue Beat, o Nação Zumbi, né?
E aí o vídeo teve várias reações, né? O vídeo não, né? Esse negócio, né? Essa manifestação de inteligência artificial teve uma série de reações. Eu estava lá no momento ao vivo, vi lá no palco o Chico Science Inteligência Artificial, e a gente já conversou um pouco sobre isso aqui no Conversas, sobre o comercial da Elis Regina, né, que recria a imagem da Elis Regina no carro, conversando com a Maria Rita e tudo mais, que gerou toda uma polêmica e tal. E aí eu queria trazer isso de novo para a gente conversar sobre o uso aí da inteligência artificial para reconstruir não só a imagem, mas a voz do Chico Science ao vivo, né? Ao vivo, no Carnaval de Recife. Queria saber as impressões de vocês aí. Oi, Lucas. Então, a minha primeira lembrança foi isso que você falou, né, do comercial da Elis, né, fazer essa comparação. Ao mesmo tempo, me parece assim que isso é um caminho sem volta. E pelo que eu vi nessa matéria e no vídeo que eu vi um pouco, me pareceu assim que esse é um uso ético interessante da inteligência artificial, né? Não sei qual a palavra eu vou usar, reproduzindo, simulando, né? Uma pessoa, uma artista que já faleceu. Né? Porque, a meu ver, assim, toda a polêmica que houve no caso da Elis foi porque apareceu ela cantando uma música que seria uma música de protesto numa propaganda da Volkswagen, assim, onde a questão do protesto foi totalmente retirada. Então, assim, a meu ver, né, e outras pessoas também criticaram, no sentido de que aquilo como que traísse a memória artística da Elis, né, porque aquela não era a Elis não faria aquilo. Não sei se hoje viva faria, a gente não pode saber, mas naquele momento, aquela música estava dizendo outra coisa. Né? Ainda mais a Volkswagen, que teve uma ação de apoio à ditadura, etc. e tal. Né? Então, mas essa homenagem ao Chico Science me pareceu uma coisa assim, interessante, né? Bacana, de memória de um sentido assim, positivo, né? Porque muita gente que estava lá não conheceu o Chico Science. Né? Ele estava vendo, morreu em 97. Então, muita gente que estava lá foi a primeira oportunidade de poder, talvez, né? Nem viu no YouTube, então foi a primeira oportunidade de poder conhecer um artista brasileiro, né? E tu, Paulo? Sabe que o Chico Science deve uma parte do trabalho dele ao Gilberto Gil, né? Gilberto Gil é um pouco padrinho de vários artistas brasileiros, inclusive o Chico Science seria um artista da periferia, né? E tem uma discussão, essa questão do mangue é uma coisa muito interessante, você construir o rock, repensar o rock a partir do mangue, né, como uma energia satélite no mangue, o mangue funcionando, porque esse cara veio do Alto Zé do Pinho, essa banda toda aí do Nação Zumbi, é tudo do Alto Zé do Pinho, que é uma área bem popular, que tem muitos jovens ainda até hoje, muitas bandas. Não sei por que Alto Zé do Pinho, entre vários outros morros que tem no Recife, é exatamente um lugar onde tem muitos músicos interessantes. Então, esse resgate do Chico Science tem, por um lado, essa relação com a construção da música brasileira, o Gilberto Gil aí, fortalecendo, identificando os talentos, e tem outro com a periferia, com o mangue, com o morro, com a população marginalizada, que não tem chance no mundo do trabalho, e que vai ter no mundo da encenação artística e cultural. Eu vejo então esse resgate também do ponto de vista político, do João Campos, que vai se candidatar novamente a prefeito da cidade do Recife, e certamente vai ganhar, porque ele é muito carismático, e que, de fato, aí também vai trazendo, abrindo para a juventude, para os jovens. Como ele fez aquela questão do pintou o cabelo, e nevou, e aí ele tinha 1 milhão e tantos de seguidores, passou para 3 milhões e 500, mais ou menos, duplicou. Assim que ele levou o cabelo, ele duplicou com a população jovem. E ao fazer homenagem ao Chico Science, a mesma coisa, ele vai fazer uma homenagem à periferia. Então, ele tem feito um grande investimento no sentido de atrair a juventude, né, rebelde, a juventude de periferia, a juventude que quer se identificar com alguém jovem também e que possa funcionar como esse elemento de emancipação
da juventude. Eu acho que faz uma estratégia política muito interessante, João Campos. E eu vejo aí esse resgate de Chico Sainz, que é emblemático nessa questão do mangue, do morro e da periferia, como um mito, muito desse mundo pernambucano. Eu concordo com vocês, acho que é muito interessante isso, né? Como o mundo digital, ele recria uma memória, né? Então, o uso da inteligência artificial que permite um novo tipo de memória, porque ela é uma memória assentada numa experiência artística no presente, né? Ver aquele holograma, ouvir uma voz que simula, né, ou emula a voz do artista já falecido, num contexto de apresentação no presente, né? É uma coisa muito interessante que acho que talvez abra muitas possibilidades de expressão estética, artística, com o uso das tecnologias digitais, e fazer isso com uma figura como o Chico Science, né? Tem de fato um valor político também, né? Pela rebeldia que ele representava e também pelo tipo de visão de país, né? que emerge desse tipo de criação artística, né? O Paulo fala da importância do Gilberto Gil, e existe uma conexão estética do Mangue Beat com a Tropicália, né? São os nossos cosmopolitismos da periferia, né, Paulo? O cosmopolitismo dos pobres, né? Que oferecem uma imagem tão generosa, inovadora, rebelde do país, né? Eu acho que isso vem com o Chico Sainz, isso vem muito com o carnaval, né? Com o tipo de criação artística, estética que se faz nos desfiles das escolas de samba, na Marquês de Sapucaí, né? Esse ano tivemos aí a brasilidade tropicalista do, do caju, né? No enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, a recriação da carta do Luiz Gama e das conexões Brasil-África no enredo da Portela, o enriquecimento, né, do candomblé, não só pelos orixás, mas também pelos buduns, os inquices, né, que eu aprendi um pouco sobre isso, que eu não conhecia, a partir do enredo da Uniso do Viradouro. E é um novo cosmopolitismo que vai sendo criado a partir das periferias brasileiras, né? Muito rico na sua visão de mundo, às vezes um pouco identitário, às vezes um pouco ensimesmado e tal, mas isso pode ser parte de um processo que nos reconecte com um imaginário mais amplo, né? Um pouco a minha esperança também. Eu acho, né, eu concordo com a Bia que esse foi diferente, né, do caso da Elis, né, esse foi um contexto mais eticamente menos dúbio, né, que a gente estava ali em um momento de homenagem, uma festa popular, enfim, foi algo feito para o público amplo, né, e pelo governo do Estado, pela prefeitura do Estado. Então, eu acho que é um cenário eticamente menos duvidoso, né. Mas, ao mesmo tempo, isso, né, aí eu vou falando sobre a experiência estética minha naquele momento, né? Eu não deixo de sentir uma estranheza quando vejo isso, né? É algo que me afeta de um jeito muito peculiar, pela recriação de uma figura morta, né? Eu cito, né? Eu pessoalmente, talvez eu me sentiria mais impactado se eu visse um vídeo do Chico Science dele de fato cantando no passado do que ver uma tentativa de recriá-lo ali no presente, né? Que cai no Uncanny Valley, né? Aquele abismo, né? Aquele gap da percepção quando você vê uma reprodução de uma coisa que não é bem a coisa, né?
Isso me gerou essa experiência no momento que eu vi. E eu acho que do ponto de vista da figura dele, né, ele cantando no carnaval não é nada nocivo, é algo muito próprio, né, do Mangue Beat, enfim. Maracatu está nas raízes do Mangue Beat, e maracatu no carnaval, está tudo muito bem coeso, né, simbolicamente falando. Mas eu ainda fico muito assim com a recriação de pessoas que já morreram, né? E também com a colocação dessas pessoas para fazerem coisas que elas não fizeram. Eu acho que isso ainda é uma coisa que me pega muito, né? Porque a gente consegue fazer isso com uma pessoa que já morreu, a gente também consegue fazer isso com pessoas vivas, né? Reconstruir a voz, reconstruir a face, a imagem. E isso para mim, um pouco... me dá uma sensação, um frio na barriga, né? O que a gente pode esperar do futuro com a recriação das nossas imagens e das nossas vozes. Mas isso pode ser só o meu lado meio ludita falando, né? Mas, hein, Lucas, então deixa eu comentar uma coisa com você. Isso já está sendo uma preocupação para os artistas, né? Porque a Madonna já assinou um documento proibindo que seja feito qualquer coisa depois que ela morrer com inteligência artificial dela, né? Então, assim, ela quer ter o controle, né, da imagem artística dela, porque isso realmente pode impactar, né? Como você estranhou, imagina o próprio, quer dizer, você pensar que a sua imagem pode ser usada no futuro em alguma coisa que você não sabe qual vai ser, né, que pode distorcer aquilo que você, né, a vida inteira cuidou, né, para a sua imagem. Então, isso que você levanta é um ponto realmente importante. Eu estou falando da minha experiência estética, assim, eu sozinho, né? Porque eu sei de ouvir, conversando com muitos amigos daqui do Recife, falaram que gostaram muito, ficaram emocionados, ficaram arrepiados e viram o Chico lá, enfim, ele se movimentando e dançando como fazia e tal. E realmente, assim, né? Tem algo muito belo, né? De estar ali quando eu estava ali, todo mundo cantando junto, a praieira e tal, é uma coisa muito significativa mesmo, muito forte, né? Mas, enfim, isso aí eu queria, para a gente encerrar o papo, eu queria trazer uma música do Nação Zumbi, do Chico Sainz, que é muito conhecida e que também acabou rolando depois disso, que é: computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, computadores avançam, artistas pegam carona. Cientistas criam um novo, artistas levam a fama. Computadores fazem arte, do Nação Zumbi. Lá da década de 90, estava aí já ele, cantando a pedra. Mas é isso, gente. Então a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês, a Bia, Paulo, agradecer a Felipe por aceitar o convite. Também agradeço muito e foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês me convidem mais vezes. Com certeza, convidaremos. E a gente vai ficando por aqui, mais um episódio de Conversa de Ateliê. Se você quiser seguir e acompanhar o trabalho do Ateliê de Humanidades pelos podcasts, só você procurar República de Ideias no Spotify ou em qualquer outro canto que você escute podcasts. A gente também lança os episódios todos no YouTube, no canal do Ateliê de Humanidades, você pode acompanhar por lá, e também pelo site do Ateliê de Humanidades. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Conversa de Ateliê. Tchau, tchau.